SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Quando a gente vê um robô, principalmente pela primeira vez, a gente fica encantado, né? E quer saber como aquilo funciona e quer saber como eu posso fazer que aquilo funcione. Aqui é o SESI, Patos, Paraíba, Dionísio Marques de Almeida. Aqui tem o ensino médio e também o curso profissionalizante. E aí nós temos o ensino médio no horário regular e no horário oposto nós temos o Senai, que são os cursos técnicos que eles fazem. A escola é mais voltada para um ensino inovador, com tecnologia, basicamente. Também há várias aulas dinâmicas, como na quadra, robótica. Na primeira série, no lugar do ensino técnico, ele faz oficinas que preparam o aluno para o Enem. E entre essas oficinas está a robótica, inserida a robótica que trabalha conteúdos de física e matemática de forma prática, né? Aqui nós trabalhamos com a robótica, com aulas regulares com o professor de robótica, e isso faz com que eles passem a ter um convívio diário com a robótica. Para essa juventude que aí, para essa nova geração que chega, que eles fazem a programação no smartphone, seja com notebook, a vida cotidiana deles traz para a educação e aí incentivam eles e aí está aprendendo ainda mais. Bom dia, pessoal! Bom dia! Então, olha só, dando sequência nos nossos estudos, né, de cinemática, que é um movimento bidimensional, ou seja, um movimento em duas dimensões. Observe que o projétil lançado, né, que é a bala de canhão, ela se move horizontalmente e ela também se move verticalmente. Nesse ponto mais alto, ou ponto máximo, o que acontece com a velocidade desse objeto? A velocidade se anula. Esse objeto começa a cair. A aula de hoje é sobre movimento oblíquo. O conceito dele seria que o movimento é dividido em duas dimensões. Como é que eu posso descobrir qual é o alcance, onde que esse projétil vai cair? Basta saber quem é o ângulo que você quer lançar, o ângulo de lançamento, a aceleração gravitacional e a velocidade inicial que você precisa mandar para atingir esse alcance que você quer. Foi uma cesta lançada pelo jogador de basquete em 1/10 de segundo. Ele conseguiu lançar e atingir a cesta. Com isso, conseguiu 2 pontos e o time ganhou a partida em 1/1000 de segundo. Então agora, nós vamos para a aula de robótica e o objetivo vai ser fazer o mesmo feito que esse jogador fez. Atingir a cesta num único lançamento. Será que a gente consegue programar um robô para fazer isso? Então vamos tentar, né? Então, pessoal, novamente vamos agora aplicar aquilo que a gente estudou lá em cima, né? Composição do movimento, agora vamos fazer na prática, utilizando a robótica. Com um único lançamento, eu quero que a gente consiga fazer a cesta e ganhar aí os 3 pontos, né? Vamos ter que montar um robô. A gente vai ter que colocar uma bolinha e para que ela faça um movimento oblíquo e vá até a caixinha. Nessa aula a gente está tendo que, além de construir o robô, tem que fazer cálculos para poder acertar a cesta. Pra não decepcionar,
Então, equipe Legonautas, temos um desafio para hoje. O desafio é o seguinte: vocês vão construir e programar um robô idêntico a esse para que ele possa seguir linha, ou na verdade ele vai descobrir qual é a linha certa de seguir. Ao final da linha, nós vamos colocar um objeto de um de vocês para que ele encontre aonde está esse objeto. Ok? Ok. A gente chega aqui, descontrai um pouco para tirar o cansaço e já começa os trabalhos. A gente sempre opta por robôs compactos, com sensor de luz perto do giro. A programação se baseia em andar na interseção do branco e do preto. No caso, quando chegar no seguir linha, se ele encontrar alguma cor que não seja nem branco ou preto, ele já para a programação, entendeu? Assistir uma aula é importante, mas você pegar o robô e fazer alguma coisa que solte sua imaginação e que desenvolva sua criatividade também é importante. É importante a gente ter uma amizade dentro da robótica, porque assim a gente vai evoluir. E vai se criando laços de amizade, laços de companheirismo. E isso faz com que eles sejam cidadãos, né? Que essa talvez seja a nossa grande missão como educador, é a formação de cidadãos. E aí, estamos prontos? Sim! Então vamos lá. No caso, ele precisa pular 3 linhas. Engenharia mecânica ou direito? Eu acho que a área de ciências biológicas é uma boa área. Eu gosto de exatos, mas a que eu me interesso mais é pela parte de história, sociologia. Eu quero fazer engenharia civil. A robótica sempre incentivou a criatividade, instigou a pensar em coisas novas, né, em inovar. Então, isso me fez eu me interessar mais. A gente está no Centro Integrado, SESI Senai José Bento Nogueira Junqueira, em São Gonçalo, Sapucaí. E a gente atende do primeiro período até o 3º ano do ensino médio. É importantíssimo o trabalho que a escola faz de estar sempre intercalando vários conteúdos no mesmo tema, no mesmo eixo temático, porque essa geração ela é multi. Se você não vier multidisciplinar, não é interessante para eles. A robótica influencia muito na nossa vida, né, em todos os aspectos. Porque o conhecimento que a gente adquire é muito grande, em todos os sentidos. Eu acho que a partir do momento que você está na robótica, você vai criando uma autoconfiança nas coisas que você faz. Você vai vendo o resultado daquilo que você está fazendo, de toda a dedicação, querendo buscar mais desafios para encontrar mais soluções para eles. É o brilho no olhar, é o gostar do que está fazendo, é o gostar de aprender e buscar sempre mais, buscar aprender sempre mais. Todo cientista é um curioso. Eu acho que despertar curiosidade nos meninos com uma coisa que é do mundo deles, eles são digitais, eles estão ligados nisso, muito mais que as gerações anteriores. Eles estão aprendendo a ter disciplina, a aprender melhor e a gostar do que estão aprendendo. Então isso faz toda a diferença. Gente, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar das grandes navegações, do fascínio do homem com o mar. A era mais famosa das navegações são as navegações dos séculos XV e XVI,
né, empreendidas principalmente por Portugal e Espanha. Hoje a aula era sobre grandes navegações, mas fazendo um eixo temático com embarcações, grandes conquistadores, né? Que a gente foi da antiguidade até as grandes navegações mesmo. Muito antes dos portugueses, nós vamos falar de alguns povos do mar, os fenícios. Depois nós vamos ter outro povo dominando o Mediterrâneo Oriental, que são os gregos. No século VIII, vem um povo do norte, né? Os nórdicos, que nós conhecemos também como vikings. As embarcações vikings são fantásticas, né? O Drakkar ou Drakkar, vocês podem ver que tem uma cabeça de dragão ou de serpente marítima. São conhecidos na história como exímios navegadores. Agora, depois dessa pequena explicação do homem com o mar e das embarcações, vocês vão construir um barco viking. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai fazer uma montagem que tem muito a ver com a aula que vocês tiveram mais cedo. Nós vamos fazer uma montagem de um barco viking. Hoje nós vamos fazer o barco viking, que vai funcionar assim como funcionam os barcos vikings dos parques de diversões. Ele se baseia, sim, num movimento de pêndulo simples. O movimento do pêndulo, ele é para ir de um extremo até outro. Qual é o bloco que eu vou ter que utilizar para mover primeiro? Dois conceitos básicos que a gente vai aprender com essa montagem e vamos analisar na programação, tá? Que é chamado de período e frequência. O motor, ele vai fazer essa engrenagem girar, que vai fazer esse pneu girar. E aí esse pneu vai entrar em contato com esse negócio preto que chama lagarta e vai fazer ele fazer esse movimento de vai e vem. Ele analisa o ângulo que o pêndulo está. Quando ele vai comparar o ângulo. Quando ele comparar o ângulo e achar 45 graus, o motor vai inverter o movimento e com isso o pêndulo vai ir para o outro lado. Gente, então como todos agora já conseguiram fazer o barco viking funcionar, vamos imaginar que vocês são os donos desse brinquedo, certo? Num parque de diversão. E vocês agora querem radicalizar mais esse brinquedo para que esse barco agora, ao invés de ele fazer um movimento pendular simples, uma oscilação completa, ele faça um looping. Essa programação é mais simples, porque só contém um bloco ali e é só para o motor mover para um lado só. Não usa o giroscópio, porque como ele está movendo só para um lado, não precisa detectar o ângulo dele para o motor inverter. Agora chegou a vez, vou cantar. Lego Bros é de Minas e veio participar. Agora chegou a vez, vou cantar. Lego Bros é de Minas e veio participar. Valeu, galera! Nós somos da equipe Lego Bros do SESI de São Gonçalo de Sapucaí. Tivemos nossas experiências, foram vários torneios e no final a gente conseguiu cumprir a nossa meta, que foi conseguir uma viagem internacional, que foi um sonho realizado pra gente. Eles aprendem a trabalhar em equipe, a respeitar o outro, a aceitar a opinião, né, e as ideias divergentes. Com a robótica, a gente realmente aprende que a trabalhar, que todo mundo tem sua voz lá dentro e é muito legal isso. Sempre quando você for utilizar o sensor de luz ou de cor e tal, sensores que você consegue seguir algum obstáculo, alguma linha no tapete, sempre colocar ele o mais longe possível da roda. Por quê? Quando você for utilizar a programação para seguir linha, que você vai ter que corrigir, então imagina que tem uma linha aqui, o sensor vai ter que seguir essa linha. Quanto mais longe ele ficar, maior o tempo de correção que eu tenho.
Ou seja, o robô demora mais para achar a linha, então ele fica mais nesse tempo, mais devagar. Agora, quando o robô fica com o sensor fica bem perto da roda, ele enxerga a linha muito rápido. Então ele fica jogando muito rápido, então o robô já fica nesse movimento. E isso perde muita precisão, porque às vezes é um erro de milímetros que vai se acumulando, que no final pode atrapalhar totalmente a missão. Eu pretendo fazer medicina. Depois de ter contado tudo isso aqui, eu escolhi fazer engenharia de controle e automação. Eu quero fazer engenharia mecânica aeronáutica. O legal da robótica é assim, ele não só coloca em prática o que ele aprende aqui no colégio, aqui no laboratório, eles conseguem o que ele aprende aqui em casa também. O Colégio Integração é uma escola fundada em 1979, sempre priorizou a inovação e o pioneirismo, né? Aqui a gente prepara o aluno não só para atuar dentro da sala de aula ou no mercado de trabalho, sim para a vida toda, para ele poder colocar em prática o que ele aprende aqui em casa também. O aluno tem que ter autonomia do conhecimento para poder decidir e escolher com calma aquilo que ele quer para a vida dele, né? A gente, quando viu a robótica a primeira vez, a gente decidiu em não colocá-la como uma atividade extra, porque a gente via que aquilo era um futuro bom para o nosso aluno. A gente colocou dentro da nossa grade educacional. Autoconfiança, liderança, né? Porque eles começam a ter autoconfiança que eles são capazes de fazer alguma coisa, né? E quando começa a confiar em si próprio, começa a melhorar em tudo. Eles já praticam o trabalho em equipe nas aulas de robótica, então isso influencia muito, né? E sem contar também na criatividade, que eles trabalham aqui e é explorada mais ainda em sala de aula. A robótica é uma ferramenta, assim, de atrair os alunos para a escola. O brilho no olho da criança, aquela empolgação, aquela vontade de fazer aquilo ganhar vida. Então, gente, força e movimento. Quando a gente fala a palavra força e movimento, por que existe a massa aqui nessa força e nessa aceleração, Pedro? Porque se não tem massa, não tem força. Vamos lembrar que a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto maior a massa, maior a velocidade. Igual vocês estão fazendo, um robozinho, ele pode acelerar e muito rápido, ou ele estava muito rápido e de repente diminuir aquela velocidade. A robótica a gente aplica a matemática que a gente aprendeu, usando a força, a massa, movimento, tudo no robô. Então agora quando vocês forem fazer, vocês estão fazendo a parte de engrenagem, de tudo isso, né? Não é isso que vocês estão vendo lá? Sim. Então, o que nós percebemos que vai ter? Vai haver força, rotação. Uma rotação completa tem quantos graus aí? 360 graus, né? Quando eu começo a trabalhar com ângulos com eles já viram em robótica, então eles têm muita facilidade nessa parte. Então, quando eles vão chegar lá no 9º ano, no ensino médio, que eles estão com física mesmo, aí entra a física, né, mesmo. Ajuda demais. Galera, bom dia. Hoje a gente vai continuar, né, que a professora Simone explicou para vocês lá na contextualização sobre velocidade, né, e aceleração. E a gente vai fazer um desafio. Então, eu tenho um protótipo para vocês construírem e eu tenho aqui uma rampa. O desafio de vocês é fazer o seguinte: analisar como funciona essa engrenagem e vocês vão falar para mim em que momento vai estar tendo força e em que momento vai ter velocidade. Então, pessoal, podem começar. A gente está fazendo um robô que ele vai ter que subir uma rampa.
Então ele presta mais atenção porque ele vai estar interessado, porque ele vai querer mexer no material, ele vai estar em contato com a tecnologia, que é o computador, que é uma coisa que chama muito atenção hoje. Então ele vai se dedicar mais e ele vai ver ali o projeto que ele mesmo realizou. Bom, galera, vamos testar o desafio de vocês. Vamos testar o robô, coloca aí. Nesse momento aí tá acontecendo o que lá? O teu robô tá conseguindo subir, certo? Com a ajuda da força. Com a ajuda da força do motor. No nosso caso, a gente colocou o quê? Qual é a engrenagem que tá ligada aqui no motor? A engrenagem pequena. Que aí, é pequena. Que aí faz a força. Isso, exatamente. Aí a grande é fazer a velocidade. Exatamente. Então, quando eu quiser que o meu robô tenha mais força, que no caso para subir uma rampa, para subir uma ladeira, o meu carro ele tem que ter uma engrenagem motor pequena. E quando eu quero velocidade, aí eu vou estar invertendo, que é o que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Força e equilíbrio que não para de crescer. Aqui é a nação que jamais vai se dobrar. E o nome dela vou gritar: equilíbrio! Equilíbrio! E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. De acordo com a estratégia que a gente discutiu na semana passada, eu pedi para vocês decidirem as 2 missões mais fáceis que vocês acharam, tá? Junto com a equipe de vocês, e elaborar o anexo de como que ia ficar essa missão. No segundo ano, a gente brincava com as pecinhas coloridas e era sempre montagem livre. Hoje em dia, a gente tem um objetivo e a gente faz o objetivo programando e montando o robô. A gente pegou e escolheu, optou por fazer essa parte da missão desse lado aqui, porque tá mais fácil na base, e na nossa estratégia foi as que tiveram a maior pontuação de facilidade. Me ajudou bastante a saber lidar com as pessoas, porque eu era uma pessoa muito fechada. E a partir da robótica eu comecei a desenvolver isso, de querer ajudar e ser ajudado, então eu conversava melhor. A minha criatividade melhorou bastante. Esse aqui é o robô de equilíbrio. Aqui a gente usou apenas um motor médio. E a partir de um jogo de engrenagens e rodas angulares, a gente consegue ter uma maior movimentação, como na direita, na esquerda, na frente e aqui em cima também nessa engrenagem. Um fácil encaixe do V3, que também é o nosso diferencial, que faz com que a gente não perca tempo desmontando o robô ou futuros problemas na hora de trocar uma bateria. É só trocar e encaixar de maneira muito fácil. Eu penso um pouco em engenharia e a robótica ajuda nisso. Eu pretendo trabalhar na área de tecnologia mesmo, quero fazer TI. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.